Viva o CAPS! Viva o SUS! A Rosana falou, né, que veio aqui não foi paga para defender o SUS, não, né? A gente defende o SUS, é de graça mesmo, é por isso, né? Brilhante, Rosana, brilhante. O Pedro, e aí prepara a Cristiane. Pedro Costa, né, professor da UNB, depois a Cristiane Ferreira, usuária São Vicente de Paula. Boa tarde. Primeiro pedir desculpas de falar depois da Rosana, assim, não vai ter como, vou rebaixar aqui o nível e a qualidade. Inclusive, encaminhamento, depois de uma fala dessa, a gente saía para socializar, para, né, para se divertir, porque é uma fala que, de fato, motiva bastante a gente. Bom, queria falar aqui 3 pontinhos e, inclusive, sugestões de encaminhamento para a mesa e para a gente como um todo. Acho que o primeiro eu queria começar parabenizando, né, a DISAM pela formação de um grupo de desinstitucionalização aqui no Distrito Federal, inclusive, né, foi noticiado semana passada, como segmento, continuação da própria resolução do Conselho Nacional de Justiça, né, para que isso aconteça em território nacional, para que se siga a lei, basicamente. Infelizmente, a gente está pedindo para seguir uma lei de 2001, que é a 10.216. Né? Nesse sentido, não tem como pensar desinstitucionalização, seja no DF, na nossa realidade como um todo, sem não considerar 3 pilares. Né? Hospital de custódia, os manicômios judiciários, que no DF é a ATP, o São Vicente de Paulo e as comunidades terapêuticas. Então, minha primeira fala / sugestão, né, é que sejam considerados esses 3 pilares constitutivos nesse grupo de desinste, né, que não fique apenas na ATP, mas que se volte também para um plano de fechamento do São Vicente de Paulo, vinculado a tudo que vocês estão falando, fechar um São Vicente de Paulo condicionado à reorganização de profissionais para outros dispositivos, para que essa verba vá para a criação de CAPs, sobretudo 3 ali na região, de CAPs AD3, CAPs do tipo 3. E eu queria também não só falar dos CAPs, que são fundamentais, mas de outros serviços que a gente foca tanto no CAPs, porque eles são fundamentais, mas a gente tende a desconsiderar outros. Né? Por exemplo, as comunidades terapêuticas, elas estão na RAPS, infelizmente, Portaria 3.088, no mesmo nível de atenção dos serviços residenciais, das unidades de acolhimento, no nível de serviço residencial de acolhimento tempo transitório, nas unidades de acolhimento. A gente só tem uma unidade de acolhimento. Então, parte do fechamento, por exemplo, das comunidades terapêuticas implica criação também de mais unidades de acolhimento. Os leitos em saúde mental e álcool e outras drogas no hospital geral. Para fechar a CT, tem que ter mais leito para saúde mental, álcool e outras drogas e hospital geral, junto aos CAPs e outros serviços que foram aqui falados. Assim. E falar sobre CT, minha gente, é falar sobre aquilo que é o suco do Brasil. Né? A gente tem considerado, analisado as CTs como uma síntese das 4 principais instituições que formam o nosso país. As CTs são mix de igrejas, são mix de prisões, são mix de manicômios e são mix de senzalas. Porque assim, a gente gosta de falar o português, claro, laborterapia é trabalho escravo. Tá? E quem está lá é geralmente população negra, pobre e periférica. Então, para mim, isso é senzala. Tá? Nesse sentido, então, esse é o primeiro ponto, assim, que eu acho que não tem como trabalhar desinste sem não falar de manicômio, São Vicente de Paulo, ATP, manicômio judiciário e CT. Você tem que fechar os 3. Tem que acabar com os 3 e, nisso, pensar neste processo, um plano, um processo de fechamento atrelado ao fortalecimento da RAPS nos serviços substitutivos. Eita, nós! Eu vou propor isso como encaminhamento, já, rapidinho. O segundo ponto é que foi perguntado aqui de diagnóstico. Né? A gente tem diagnóstico. Né? Sugiro que acompanhe o trabalho que a gente tem feito, o Grupo Saúde Mental e Militância no DF. A gente está com uma coluna no Brasil de Fato, que a gente está colocando esses dados quase que semanalmente. Se a gente quer dados, por exemplo, só nos 4 últimos anos, ou seja, gestão Bolsonaro e primeira gestão do Ibanez, foram 28 milhões de reais para as comunidades terapêuticas do DF. 28 milhões, sendo que 14 milhões foi via o extinto Ministério da Cidadania, que aí quem pega a responsabilidade hoje em dia de financiar a comunidade terapêutica é o Ministério do Desenvolvimento Social, e 14 milhões via FUNPAD. Quem que gerencia o FUNPAD? O CONEM. É necessário uma intervenção urgente, emergente no CONEM. Sabe por quê?
O CONEM no DF, ele não é um conselho como um conselho de saúde. O CONEM é um conselho das e para as comunidades terapêuticas. Todo o dinheiro que chega via FUNPAD, gerenciado pelo CONEM, todo, vai para comunidades terapêuticas. E esse dinheiro tem que ser repassado para os serviços públicos, não asilares, não manicomiais. E aí, vinculado a isso, eu juro rapidinho, é porque foi falar de diagnóstico de dados, a gente que é da academia, a gente gosta dessas coisas para se basear. Por exemplo, semana retrasada, baixaram 2 portarias do Ministério do Desenvolvimento Social, só as 2 dando 12 milhões de grana, dos 12 milhões, 10 milhões para CTs. E desses 10 milhões, 500 mil é só para o DF. Tá? Semana retrasada. Ó, a portaria 274, de 4 de outubro, e a portaria 275, de 4 de outubro também. Então, só via Ministério do Desenvolvimento Social foram 10 milhões para CT, só a semana retrasada, e disso 500 mil para o DF. E aí os encaminhamentos. Primeiro, se isso é MDS, isso vai cair nas sedes. Então tem que chamar as sedes para conversa e o Conselho de Assistência Social. Só que há uma chance muito grande que isso caia junto com o próprio FUNPAD, que é da Secretaria do Ministério de Segurança. Rápido, quer falar rápido, a gente de Justiça e Segurança Pública, que isso caia justamente pro CONEM, a partir da Secretaria de Justiça. E aí, primeiro encaminhamento, se a CT, eu não concordo com a CT não tem que estar RAPS, tem que estar em lugar nenhum, mas se ela está na RAPS, por mais que ela consiga escorregar, ela está na saúde, está lá recebendo dinheiro. Então, esse dinheiro, primeiro encaminhamento, a gente tem que ver formas que esse dinheiro seja gerido pelo Conselho de Saúde. E sendo gerido pelo Conselho de Saúde, sendo gerido pelos instrumentos de controle e participação social do SUS. Porque o ataque ao SUS está vindo de fora. Está vindo da assistência social, desenvolvimento social, está vindo do Ministério da Justiça. Segundo, diligência, vistoria em comunidade terapêutica com o objetivo de criação de uma CPI de comunidade terapêutica no DF. Tá? Só nesse ano, no DF em torno, já são 4 CTs publicamente denunciadas. Só se foram denunciadas, porque se a gente for em qualquer uma delas, a gente vai ver o que acontece ali. Não precisa nem falar de Anápolis, Lusiânia, que foram essas mais recentes, né? Pessoas em situação de tortura e de escravidão. Então, assim, diligências para a possível construção de uma CPI. E, por fim, intervenção no CONEM. O CONEM tem uma portaria do CONEM, que é da Sejus, que fala lá que ele não vai ser paritário. Como assim um conselho gestor que não é paritário? Quem que compõe o CONEM? Praticamente o GDF, representante de comunidade terapêutica. Então, se o CONEM quer existir enquanto conselho gestor, ele tem que, no mínimo, ser paritário com representante aqui de usuário da saúde mental, de CAPS, de profissional, seguindo a mesma legislação do próprio Conselho de Saúde. Então, fica essas 3 recomendações na forma de encaminhamento para a gente pensar conjuntamente. Obrigado e desculpa aí o tempo. Não, obrigado, viu? Não, Zé. Muito bem, viu, Pedro? Só para também dialogar, acho que faz parte desse instrumento que nós estamos tentando usar, que é ir ao Tribunal de Contas, né, para fazer, e, enfim, estamos conversando como que a gente consegue, e aí, obviamente, tem vários desses limites, né, não só da CPI aqui, que aí é uma disputa política, mas é fundamental.